Olá, pessoal! Vamos iniciar aí mais uma aula de Geografia do 7º ano do Ensino Fundamental. O conteúdo da aula de hoje ele está disponível a partir da página 238 da apostila 2. Na aula de hoje nós vamos continuar estudando o mundo urbano, vamos falar especificamente aí de alguns problemas sociais, certo? Antes da gente começar a aula, vamos fazer uma pequena revisão do que foi tratado na aula passada. Lembrando que na aula passada nós ainda estávamos falando do mundo urbano, dos problemas sociais, nós falamos do trânsito intenso que se tem aí nas grandes cidades, falamos um pouco da precariedade do transporte público e de algumas consequências aí da desigualdade social, que é bem visível no espaço urbano. Na aula de hoje, nós vamos tratar de alguns problemas sociais específicos do mundo urbano. Vamos falar das condições de moradia da população que vive nas cidades, vamos falar do saneamento básico, do desemprego, do transporte urbano e do transporte público e também da violência urbana, certo? Então, vamos lá. Primeiro, vamos tentar resolver essa atividade 1 aqui, que é referente ao conteúdo da aula passada. Está na página 237, esse exercício. A imagem acima apresenta a realidade da maioria das médias e grandes cidades brasileiras do século XXI. Áreas bem assistidas, próximas a áreas deficientes, em serviços básicos de infraestrutura urbana. A. Observe a imagem e elabore um texto pontuando as principais desigualdades sociais retratadas, né? Então, aí com as suas próprias palavras, né, vocês vão observar essa imagem, que é a favela chamada Brasília Teimosa, que fica na zona sul do Recife. O que vocês observarem de desigualdade, vocês vão escrever aí na alternativa A. E na alternativa B, a partir da observação dessa imagem também, destaque o papel do poder público na gestão da cidade. O que o poder público, né, pode fazer para melhorar aí essas questões da desigualdade social que a gente vê no espaço urbano? Por exemplo, o que o prefeito poderia fazer? O que algum secretário de alguma secretaria, por exemplo, secretário de obras, secretário de urbanismo, o que um governador poderia fazer, né? O que um determinado político poderia fazer, né? Enquanto poder público, né? Para lidar aí com essas questões da desigualdade na cidade. É isso. Então, é uma explicação aí de como a gente resolver a atividade 1. Então, vamos iniciar o conteúdo da aula de hoje, página 238, as condições de moradia. A partir do século XX, iniciou aí um processo de crescimento rápido e desordenado das cidades. Não foi um crescimento que foi planejado, então houve aí uma falta de planejamento urbano. Isso resultou no quê? Na carência de moradias e má qualidade dessas moradias. Ou seja, muitas pessoas não têm acesso à moradia própria e quando têm, às vezes, em situação sem uma boa infraestrutura, né, com má qualidade, como a gente pode observar aí nessa imagem que ilustra. No Brasil, tem cerca de 12 milhões de favelas, né, ou comunidades, né, a depender do estado recebe-se um determinado nome. Isso equivale à população do estado do Rio Grande do Sul. No estado do Rio Grande do Sul tem 12 milhões de pessoas. Então temos 12 milhões de pessoas no Brasil vivendo, né, em condições habitacionais precárias. Tem também as habitações em cortiços, que é um fenômeno um pouco diferente das favelas. Eu não vou explicar detalhadamente agora o que é cortiço, porque vai ter um slide só sobre ele, nós já vamos ver o que é cortiço. Aconteceu aí uma melhora significativa nas últimas décadas, então apesar aí, da falta de acesso à moradia e da má qualidade da moradia por boa parte das pessoas no nosso país, nas últimas décadas aí, né, houve algum avanço. No entanto, observou-se nas últimas décadas o crescimento das favelas nas cidades médias, né? Cidades aí com 500 mil habitantes, acima de 300 mil habitantes, né? Teve um crescimento de favelas nessas cidades, porque historicamente as favelas sempre tiveram aí mais presentes nas regiões metropolitanas, né? Cidades acima de 1 milhão de habitantes. E atualmente vem crescendo aí nas médias cidades. Esse gráfico aqui na página 238, vamos dar uma lida. Favelas no Brasil. 12 milhões de pessoas vivem em favelas, aproximadamente 6% do total.
67% dos moradores são negros. Então, de cada 100 pessoas que moram na favela, 67 são negros. Aqui, a gente cabe fazer essa pergunta. Por quê que a maioria é de negros? Se, no nosso país, temos cerca aí, de acordo com o último censo, 51% da população é parda ou negra. E por que 67% dos moradores da favela são negros? Isso vem em razão da intensa desigualdade racial que a gente verifica no nosso país. Principalmente como foi feito aí a abolição da escravidão em nosso país. Como vocês sabem, né, já aprenderam em conteúdos de outras disciplinas, como história, né, os negros eles eram trazidos da África para o Brasil e aqui eles eram escravizados. E quando aconteceu a abolição da escravidão, não foi feito um planejamento, né? Então os negros deixaram de ser escravos, mas eles não tinham para onde ir. E aí, num processo de urbanização, né, uma crescente ida das pessoas para as cidades, né, os ex-escravos, né, negros migraram também para as cidades e eles ficaram nas regiões periféricas, né, nas regiões mais distantes dos centros, em locais com pouca infraestrutura, né, com dificuldade de acesso aí, à água tratada, e aí intensificou aí esse processo aí de favelização. Então está muito relacionado com a desigualdade racial, que é uma desigualdade socioeconômica também, né? Então, quando se tem o censo do IBGE, né, os dados que o IBGE traz, que é o Instituto Brasileiro de Geografia, quando se compara a renda do negro com a renda do branco no Brasil, é diferente. A renda da mulher negra com a renda da mulher branca, certo? A escolaridade da mulher negra ou do homem negro, quando se compara com a escolaridade da mulher branca e do homem branco, há uma diferença significativa também de anos de estudos. Então, tudo isso está relacionado com como foi feito o processo de abolição da escravidão no Brasil. E aí os negros foram para as cidades, não tinham um treinamento, uma mão de obra qualificada, aconteceu no mesmo processo histórico em que tinha-se a chegada de imigrantes europeus, né, no Brasil, né, chegando aí num fenômeno de industrialização do nosso país, e eles tinham uma mão de obra qualificada, experiência de trabalho na Europa, e essas vagas aí nas indústrias acabaram sendo preenchidas pelos europeus. E aí aconteceu a marginalização da população negra, certo? 52% já passaram fome, 42% dos lares são chefiados por mulheres e 60% já foram vítimas, né, de preconceito, né, principalmente em razão aí de residir em comunidades e favelas, diretamente relacionado a isso. Vamos falar agora de um outro problema social do mundo urbano, saneamento básico e saúde. As favelas normalmente elas ficam em áreas de risco, é muito comum em morros, onde acontecem aí os deslizamentos, como a gente pode observar aqui na foto, tem acontecido um deslizamento, principalmente em períodos chuvosos, né, mas nada impede que ocorra no inverno, que é um período que não se tem chuva, né, como a gente sabe no Brasil o verão é chuvoso, e também em fundos de vales, em várzeas de rios, que acontecem aí as enchentes, que acabam destruindo aí, né, as habitações das pessoas que ali vivem. Nos dias chuvosos, né, como eu disse, né, no período de verão, a vida fica em ameaça. Nessas habitações, né, nessas comunidades, nessas favelas, normalmente há aí a ausência de saneamento básico, né, de água e esgoto tratados, né? Então o esgoto não é tratado e ele corre a céu aberto. Isso traz o quê? Riscos para a saúde, sem dúvida alguma. Continuando, vamos ver esse gráfico. Saneamento básico no Brasil. Mais de 35 milhões de pessoas não têm acesso à água tratada. 17,5% da população não tem acesso à água tratada. Mais de 50% das escolas não têm acesso à coleta de esgotos em nosso país. E 37% da água coletada e tratada é perdida no sistema de distribuição das cidades. Como a gente vê aqui, né, os vazamentos e tal. E a gente está falando aqui em termos gerais, né, em média de Brasil. Se a gente compara as diferenças regionais, é ainda mais gritante, né? A gente percebe índices piores nas regiões norte e nordeste, ao passo que na região sul e sudeste do país essa infraestrutura ela é melhor. Mais de 100 milhões de pessoas não têm acesso à coleta de esgoto, ou seja, 48,6% da população. Quase metade da população não tem acesso à coleta de esgoto. E 60% dos esgotos do país não são tratados, como a gente vê aqui na imagem, né, são despejados diretamente aí, né, em rios e lagos.
Continuando, vamos falar agora dos cortiços. Lembra que nós citamos o problema da favelização e também dos cortiços? Então, os cortiços são habitações onde residem diversas famílias. A gente vê aqui o exemplo de um grande prédio, né, que sendo usado, né, como forma de habitação. Normalmente são construções antigas, né? Normalmente eles são centralizados, eles estão nos centros, né, das grandes e das médias cidades. A conservação, né, no sentido de estrutura, a qualidade do imóvel já é precária, são imóveis antigos, né? E eles ficam em áreas degradadas, né, de grandes cidades. O que acontece? Os cômodos são compartilhados pelas famílias, então moram diversas famílias ali e, por exemplo, o banheiro é compartilhado por 2, 3, 4 famílias, né? Então a higiene ela acaba sendo inadequada, mas os cortiços eles acabam sendo a solução para algumas famílias, em razão do quê? O custo da moradia, né? Porque elas migram para esses prédios, às vezes os prédios estão abandonados, então as famílias migram para lá e não tem aí o custo de pagar, por exemplo, um aluguel, né? Ou se a cobrança é um valor inferior, e a proximidade do trabalho, porque, como eu disse, eles são centralizados. Então, normalmente, essa população ela mora na periferia, né? Numa grande metrópole como São Paulo, às vezes levaria de 2 a 3 horas para sair de casa e chegar no trabalho, e morando aí num prédio nessas condições próximo do trabalho, perde-se muito menos tempo de vida aí no transporte casa-trabalho, certo? Continuando. Vamos falar do desemprego agora. O custo de vida nas grandes cidades ele é mais alto. Para se viver lá tem que se ter um bom salário, né? Para conseguir ter uma qualidade de vida é necessário um bom salário. A gente vê a questão também aí do desemprego e da informalidade. A informalidade são as pessoas que estão trabalhando, mas elas não têm registro em carteira, né? Não têm uma garantia legal aí de contribuição previdenciária para aposentadoria. 8, 9, 10. Nossa, já contamos até 10 e ainda tem mais peixes. Que legal! Vamos continuar. Prestem atenção. Depois do 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Olha só, chegamos ao número 20. Bastante peixes. Só que ainda tem mais. Vocês conseguem continuar? Sim, então vamos lá. 21, 22, 23, 24. 24 peixes. Foram muitos peixes que a turma do Luan conseguiu. Se você também confeccionou peixinhos aí na sua casa, guarde-os porque iremos utilizá-los na próxima aula. Combinado? Pessoal, vocês lembram aí como fazer os peixes? Um círculo grande, um triângulo menor para fazer a cauda, depois um triângulo maior e um triângulo menor. Se você tiver alguma outra ideia diferente, pode utilizar também. Combinado? Muito bem! Sugestão de link da aulinha de hoje. O aquário de papelão, ideias da Mila. Isso mesmo, é um vídeo ensinando a fazer o aquário de papelão. Lembrando mais uma vez que estamos na campanha do Outubro Rosa contra o câncer de mama, tá bom? Lembre todas as mulheres adultas aí da sua família, combinado? Nossa aula chegou ao fim. Um beijo e até a próxima aula. Tchau! Mais parte que a outra, então no caso 8. Aqui eu pego 8, na outra eu pego 6. Portanto, se os denominadores são iguais, eu faço isso de cara, já sei que é só olhar qual que é o número de cima. Se os denominadores são diferentes, o que eu posso fazer? Eu posso encontrar frações equivalentes cujo denominador seja igual. Quer ver? Olha esse exemplo aqui.
chocolate. Ui. Gente, vamos lá. Como que eu sei qual desses pedaços de chocolate é o maior? Simples, ó. Eu não sei qual que é a... E outros veículos de 2 para 7. Então a gente vê aí uma crescente aí do número de veículos. Pessoal, o conteúdo da aula está no tema do transporte urbano, na página 241. Nós vamos parar por aqui. A partir da próxima aula nós continuamos aí, né, o estudo dos problemas sociais no meio urbano. É isso e até a próxima aula.